Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a aluna Sara Rebeca e irei falar um pouco sobre a Idade Média. Então pessoal, vamos começar falando sobre as principais características da Idade Média. Ela pode ser chamada também de Idade Medieval e ela é dividida em duas fases. Um período que chamamos de Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e um outro período que chamamos de Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, ou seja, nós temos 10 séculos de Idade Média. É importante relembrar aqui que, por muitos anos, a Idade Média passou a ser apelidada, entre aspas, de forma pejorativa, inapropriada e de Idade das Trevas. Esse termo ele foi criado durante a Idade Moderna para fazer críticas a algumas características medievais. Características essas que sabemos que não são adequadas para o período. E a pergunta é, qual foi o tipo de característica que colocou a Idade Média para a Idade das Trevas? Muita gente fala que na Idade das Trevas não se teve produção científica. E nós tivemos sim produção científica na Idade Média. Muitas pessoas falam que durante a Idade Média o comércio em toda a Europa ele desapareceu, o que não está correto. Obviamente, em locais onde o feudalismo eles existiam com mais força, o comércio de fato reduziu, mas eu não posso dizer que o comércio europeu ele some durante a Idade Média. Então, esse termo Idade das Trevas é inapropriado para fazer referência à Idade Média. Por que devemos estudar a Idade Média e quais são os aspectos mais importantes da Idade Média? O primeiro que vou falar aqui é sobre as bases do mundo europeu. Grande parte desse mundo europeu foi construído durante a Idade Média. Países como França, Inglaterra, Portugal e Espanha foram países formados durante a Idade Média. O próprio conceito de nação surge ali. E também nós temos durante a Idade Média as formações das primeiras universidades da Europa, o predomínio do cristianismo, principalmente na parte ocidental da Europa, o nascimento do islamismo também se dá durante a Idade Média e, é claro, uma das características mais conhecidas do período é a formação do modo de produção feudal ou feudalismo. Mas quando começou a Idade Média? Bom, a Idade Média ela começou no século V, mais precisamente em 476 d.C. E por que dessa data? Nesse momento está ocorrendo um processo de invasão na parte ocidental da Europa, onde existia o Império Romano do Ocidente. Essa parte que está em vermelho no mapa vai ocorrer um processo de invasão dos povos bárbaros. Podemos exemplificar aqui os povos bárbaros, os francos, os germânicos, os visigotos. E nesse processo de invasão, os povos bárbaros começaram a formar reinos na parte ocidental da Europa, como o Reino Francos, o Sacro Império Romano Germânico e vários outros reinos ali. E nesse processo de invasão, ele foi o marco inicial da Idade Média. E quando terminou a Idade Média? Bom, o marco final é só lá no século XV, no momento em que nós vamos ter a tomada de Constantinopla. A Constantinopla é na parte oriental da Europa, onde hoje está localizada na cidade de Istambul, na Turquia. A tomada de Constantinopla ela foi feita pelos turcos e representou em 1453 d.C. a queda de Constantinopla, junto com ela o fim da Idade Média. Só para relembrar, a Idade Média ela tem início no século V, com a queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, de Roma. Ela vai até o século XV, em 1453 d.C. E quais são as principais características da Idade Média? Bom, vou começar com a característica mais conhecida, que é a formação do feudalismo. O modo de produção feudal, essa é uma das características mais importantes. Mas como chegamos no modo de produção feudal? Com o processo de invasão dos povos bárbaros, ali no século V, principalmente na parte ocidental, a gente começa a assistir na Europa um processo de ruralização. Muitas pessoas começaram a sair das cidades
para buscar os campos. E nessa busca pelos campos, a gente tem esse processo de ruralização, que vai contribuir para a formação do feudalismo. O feudalismo, ele é um modo de produção rural pautada na economia de substância, relações civis, ou seja, o feudo ele tinha um nobre, que é o chamado senhor feudal. E para esse senhor feudal trabalhavam servos. Esses servos, eles tinham diversas obrigações que eles tinham que cumprir ali dentro do feudo. Então temos uma sociedade estamental. O feudo, ele também era protegido, ou seja, esse senhor feudal, esse nobre, ele contava com a rede de proteção de cavaleiros que era feita a partir de relações de fidelidade, que nós chamamos de suzerania e vassalagem. Outra característica importante do modo de produção feudal é que este modelo ele atingiu seu auge no século X, ou seja, na transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. E por fim, outra característica a ser considerada no modo de produção feudal é o poder descentralizado. Como assim? Cada feudo tinha seu nobre, cada feudo tinha o seu senhor feudal, e isso traz essa característica de descentralização. Nós tínhamos a figura de um rei em muitos lugares, mas esse rei, eles não conseguiu centralizar o poder. Outra importante característica da Idade Média é, sem dúvidas, a atuação da Igreja Católica. A Igreja Católica ela teve forte influência durante a Idade Média no continente europeu, inclusive controlando a produção científica, escondendo livros, perseguindo cientistas e opositores, chegou a criar mesmo um tribunal conhecido como Tribunal do Santo Ofício ou Tribunal da Inquisição, para perseguir aqueles que se opunham de alguma forma à Igreja Católica ou seguir outras religiões. E também outro ponto importante da Igreja foi a realização das cruzadas durante a Idade Média. E ainda com uma característica importante da Idade Média, temos aqui o nascimento do islamismo, que é hoje uma das religiões que mais cresceram no mundo. Ele surgiu entre os séculos 7 e 8, num período que chamamos de Alta Idade Média. E ele surgiu na Arábia, mas rapidamente ele se expandiu pelo norte da África, pela Ásia e até por partes da Europa. Então, o islamismo foi um grande marco da Idade Média. E por fim, para finalizar as características gerais da Idade Média, temos que lembrar da crise do feudalismo, que com a crise do feudalismo vamos ver na Europa uma centralização do poder real, e isso vai dar origem à base para o absolutismo. Então, esse foi um resumão sobre a Idade Média. Espero muito que vocês tenham gostado, e é isso.